Oi, eu sou Arthur, tenho 11 anos e moro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E o título da lição é Encontro no Deserto. O nosso verso se encontra em Romanos 12, 6 a 8. E diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, faça com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. A mensagem central nos diz assim: Deus me chama com os talentos que me concedeu, a ser uma bênção para outros. A referência está lá em Êxodo, no capítulo 3 e no capítulo 4, do 1 ao 17. O arbusto ainda estava queimando. Moisés sabia que nunca mais seria o mesmo. Deus, o grande eu sou, pediu a Moisés que voltasse ao Egito. Ele deveria procurar os governantes daquele país e falar sobre os seus planos de Deus para seu povo. Eles jamais irão concordar em perder tantos escravos, Moisés pensou consigo mesmo. Tentei resgatar meu povo há alguns anos. Matei o egípcio que estava batendo em um escravo hebreu e perdi toda a credibilidade com os israelitas. Além disso, tive que fugir para salvar a vida. Pouco antes, Deus havia mostrado a Moisés 3 sinais miraculosos que poderia usar para impressionar os egípcios. Se jogasse no chão o cajado, ele se transformaria em uma cobra. Ao colocar a mão dentro da roupa, sobre o peito, ela ficaria leprosa, branca como a neve. Ao retirá-la, a doença desapareceria. Se nenhum desses sinais funcionasse, Moisés jogaria a água do Nilo sobre o chão e ela se transformaria em sangue. Mas Moisés já havia visto os mágicos do Egito fazerem coisas semelhantes. Não acreditava que os egípcios se impressionariam com isso. Por 40 anos, Moisés havia estado fora, cuidando das ovelhas nos campos. Ele ainda se sentia mais como o libertador para Israel. Nem sabia se conseguiria falar a língua deles novamente. As ovelhas eram o único problema que não o deixava nervoso. No entanto, ele não poderia ficar muito tempo ali sentindo pena de si mesmo. Deus estava falando novamente. Moisés colocou a mão sobre os olhos e se virou em direção ao arbusto que não parava de queimar. Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Êxodo 4, 11, 12. Deus ofereceu a Moisés tudo o que precisaria para cumprir sua tarefa. Mas Moisés ainda estava com medo. Por favor, Senhor, envie qualquer outra pessoa. Verso 13. O fogo continuava ali, mas sem queimar o arbusto. Já falhei uma vez, e se eu falhar de novo? Moisés pode ter pensado. Mas Deus disse que vai estar à frente de tudo. Por que para mim é tão difícil crer e aceitar? Então Deus falou mais uma vez. E quanto ao seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Verso 14. Moisés ficou maravilhado ao se reencontrar com Arão. Não tinha estado com ele havia muitos anos. Era maravilhoso estarem juntos novamente. Deus estava certo. Arão realmente sabia usar as palavras. Juntos, os dois formariam uma grande dupla. Os temores de Moisés começaram a desaparecer. Moisés, Deus continuou, fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Verso 15. Moisés começou a visualizar algumas possibilidades reais. Ele falará ao povo em meu lugar, e será como se fosse a minha boca e como se eu fosse Deus para ele. Definitivamente, Deus não deixaria Moisés desistir facilmente. Seria ainda através dele que Deus falaria. Deus lhe havia dado talentos de liderança e agora estava ordenando que os usasse para ser uma bênção ao próprio povo, os israelitas. Moisés ficou acanhado porque Deus o estava chamando, mesmo depois de haver cometido tantos erros, e por causa do medo que havia demonstrado. A chama no arbusto parecia estar ainda maior.
Leve este cajado com você, para realizar com ele todos os sinais milagrosos. Humildemente, Moisés se abaixou para pegar o cajado. Quando se levantou, o arbusto não estava mais queimando. A areia sob seus pés começava a ficar mais fria com o cair da tarde. Ele calçou novamente as sandálias e voltou para casa. Deus prometeu me ensinar tudo o que devo fazer, Moisés pensou. Ele até quer mandar alguém comigo, com talentos diferentes dos meus, para ajudar. Ele voltou para o rebanho. Quando pensei que passaria o resto da minha vida calmamente pastoreando ovelhas, Deus me chama para pastorear pessoas. Moisés sorriu, alegre por saber que Deus ainda estava com ele. A lição tem um recadinho para você. A pessoa adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus coloca sobre ela. Por mais humilde que seja a sua posição ou limitações que possua, aquela que depositar sua confiança na força divina e realizar seu trabalho com fidelidade alcançará a verdadeira grandeza. Sentir as próprias fraquezas já é um indício do reconhecimento da importância da obra a ela designada. Tal pessoa terá em Deus seu conselheiro e sua força. Os Escolhidos, página 152. Muito obrigado, Arthur, por participar da lição desta semana. Os textos a seguir é do seu devocional semanal. Tire uma print para facilitar seu estudo durante a semana. Se você é juvenil, assim como o Arthur, deseja participar aí das próximas lições, na descrição deste vídeo e nos comentários tem o número do meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Deus te abençoe.